Olá, pessoal, bem-vindo a mais um Pod Mulher. E hoje nós estamos recebendo uma convidada que ela é advogada, pós-graduanda em Direito Previdenciário, Aposentadoria Especial, Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, atuação principalmente em Previdenciário Tributário, Consumidor e Trabalhista, além de outras áreas do direito. Ela é coautora do capítulo Reforma Tributária, a tutela jurídica do pecado enquanto expressão extrafiscal do Imposto Seletivo Federal, do livro de mediação do processo de justiça e editora de 2025. Seja muito bem-vindo, Camila. Agradeço muito a sua presença nesse Pod Mulher, que é extremamente importante, porque estaremos abordando sobre as questões previdenciárias, que são os benefícios para as famílias atípicas. E nada melhor do que a gente estar conversando com um especialista da área. Muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Me chamo Camille, sou advogada e hoje nós vamos falar um pouco sobre esses benefícios. Eu agradeço muito essa oportunidade. Camille, fala aqui para mim, nesse bate-papo, a gente fala muito, escuta muitas pessoas falando sobre BPC, LOAS e tudo. Isso gera uma confusão. Imagina que nós ainda nos confundimos. Imagina as pessoas lá que estão na vulnerabilidade, toda perdida em relação a essa questão. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é a diferença entre um e o outro. Então, o BPC, na verdade, ele é um benefício assistencial que é concedido para pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos e comprovada baixa renda. O LOAS, na verdade, é a lei que rege esse benefício. As pessoas confundem e falam que o BPC é o LOAS, enfim. Só que o LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social e é ela que rege o BPC. Até mesmo que para que a pessoa pode, de repente, dar entrada no BPC, automaticamente existe um processo, né, para que essa família ela possa dar entrada nesse benefício. Então, como é que ela pode fazer? Porque primeiro ela tem que estar inscrita em algum cadastro na assistência social, que é o primeiro passo, não é isso? Sim, o primeiro passo de extrema importância é estar cadastrado no cadastro único. Pode ser feito no CRAS de abrangência do município da pessoa. E o CRAS que abrange, né, a região ali daquela casa dela. E ela estando inscrita ali, ela consegue dar entrada se alcançar os requisitos da renda e os requisitos específicos do BPC, que é a idade, 65 anos ou mais, ou ter a deficiência e o laudo do médico e tudo mais. Aí ela pode dar entrada no INSS pelo aplicativo do Meu INSS, ligando por 135 ou comparecendo presencialmente a uma agência do INSS. Lá ela pode fazer o requerimento administrativo solicitando o benefício, juntando toda a documentação específica, que mais à frente nós vamos falar sobre, que é a identidade que precisa, o laudo médico, o comprovante da renda, comprovante de todos que compõem o grupo familiar, o comprovante do cadastro único, comprovante de biometria, porque precisa ter a biometria, uma atualização recente no BPC, precisa ter essa biometria, e o comprovante de residência. Assim, consegue solicitar e dar entrada no pedido administrativo. Sim, na realidade você falou sobre o cadastro da biometria. Esse cadastro de biometria, ele se dá... Isso foi uma atualização recente que você falou. Sim, até então, muita gente ainda desconhece dessa informação, né? Sim, foi uma atualização em 2024. Foi uma lei específica que implementou esse requisito específico. Podendo ser na CNH, também o título de eleitor aparece escrito lá que a biometria foi coletada. E as novas identidades estão vindo também escrito biometria coletada. Então, também pode ser juntada se a identidade for recente.
Ah, sim. Então, essas identidades novas, Sim. elas já têm a coleta da biometria, né? Sim. Porque o que acontece? Existem muitos municípios, porque quem tem título de eleitor, automaticamente, essa pessoa, ela já cadastra a biometria. Só que existe município que ainda não colocou isso como uma regra. Né? Um exemplo, Nova Iguaçu, por exemplo, muitas pessoas não têm biometria cadastradas. Então, quando você vai atender uma demanda de algum cliente que queira dar entrada no BPC, pode ser que não esteja com a biometria, porque pode estar, não ter feito o cadastro pela falta da exigência do título de eleitor. E em relação também, mas eles podem utilizar caso tenha nova identidade. Caso tenha nova, porque se for a antiga ainda não vem essa questão. Então é mais assim, prático a gente juntar o título de eleitor, porque o título de eleitor atualmente, na maioria dos casos, exige essa biometria. Mas agora, quando não tem nem o título, nem uma CNH ou a identidade nova, o que eu faço? Eu agendo os meus clientes para ir no TRT, que é da região de abrangência, e aí eu agendo lá um atendimento para eles fazerem a coleta da biometria e tirar a foto. E aí eles fazem essa atualização, coletam a biometria lá na hora mesmo, assim que você sair lá do TRT, você já vai sair com o título impresso, eles já vão imprimir para você na hora, e aí vem escrito lá, ó, biometria coletada. Então é uma coisa assim, automática, assim, no mesmo momento que você vai lá, que você fez o agendamento, colheu a biometria, tirou a foto, eles vão te entregar o título de eleitor impresso para você, escrito essa questão da biometria. E aí você já consegue dar entrada no BPC. Entendi, assim, interessante. A gente não faz parte aqui da nossa pauta, né? Porque eu vou falar sobre laudo. Tudo isso para que a gente possa exatamente dar entrada no laudo, da entrada nesse benefício, é necessário o laudo. E hoje em dia não está aqui na nossa pauta, mas a gente sabe os desafios que as famílias enfrentam para conseguir, inclusive, as suas consultas para obter esse laudo, né? Uma das questões é o neurologista, que muitas das vezes também vem solicitando a avaliação neuropsicológica, que faz parte do pacote para que o neuro possa fazer o fechamento do laudo, colocando ali os níveis de complexidade dessa criança, ou até mesmo adulto, né? Porque aí a gente vai falar depois um pouquinho que também muitos adultos já estão sendo diagnosticados com autismo, TDAH. Então, os adultos já estão começando a buscar também até essas avaliações para tentar se entender melhor. E eu queria aproveitar esse bate-papo aqui também para poder já falar que a gente tem aí uma profissional excelente que auxilia muito, que fazendo as avaliações neuropsicológicas, que é a doutora Thalita Marques, ela que tem aí um quadro que ela atua diretamente fazendo a emissão dos laudos, que é de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno do espectro autismo, problemas de aprendizado, transtorno opositor desafiador e entre outros, né? A doutora Thalita agora, ela faz os agendamentos diretamente através do WhatsApp, que é uma das nossas apoiadoras aqui do Pod Mulher. Então, a gente está sempre aqui abrindo as portas para anunciar os seus serviços, do qual se encaixa perfeitamente naquilo que você está me colocando, Camille, sobre a questão da importância de ter o laudo para iniciar um processo. Não adianta, eu tenho uma criança atípica, porque já foi mencionado, mas se não tem um laudo, sem condições de dar entrada no BPC. Você confere? Sim, sim. É muito importante ter esse laudo, tanto do psicólogo, do neuropsicólogo, do neurologista, até do psiquiatra mesmo, porque algumas crianças fazem acompanhamento com o psiquiatra. Então, acho que às vezes o laudo do psiquiatra vale até mais do que o do neurologista. Algumas crianças também que têm dificuldade na fala, que fazem tratamento com fonoaudiólogo. O laudo do fonoaudiólogo também ajuda bastante nessa questão. É todo um conjunto, é tudo englobado.
E esses laudos precisam ser bem detalhados, assim, e essa questão da doutora Thalita ajuda demais, porque é o laudo da avaliação neuropsicológica que é feito para poder diagnosticar essa criança. Então, deixa eu ver se eu consegui entender. Então, eu sou uma mãe atípica e eu quero dar entrada no benefício do meu filho. Então, eu preciso juntar toda essa documentação para aí sim buscar os serviços jurídicos, correto? Exato. Mas além dessa documentação dos médicos, dos laudos e afins, a gente precisa também da comprovação da renda e dos gastos que tem com essa criança. Porque, por exemplo, algumas crianças autistas têm essa seletividade alimentar. Então, a alimentação deles é diferente. Então, o gasto, consequentemente, é maior com elas. Nisso, a gente consegue juntar esses comprovantes de renda. Porque, por exemplo, tem algumas crianças que dentro da renda, né, num quarto do salário mínimo, que é a regra do BPC, elas não fazem jus e algumas recebem até meio salário mínimo. Porém, juntando esses comprovantes dessa renda, dos gastos que tem com essa criança, dessa alimentação separada, dos medicamentos que ela toma, a gente consegue no judiciário, ajuizando uma ação, a gente consegue até meio salário mínimo, a gente consegue conceder esse benefício. Tem entendimento dos tribunais superiores que concedem esse benefício a pessoas que recebem até meio salário mínimo. Então, esse benefício que pode dar entrada não necessariamente, então, é só para o autismo, né? Não. Pode ser também, tem várias deficiências específicas. Deficiência física, transtornos mentais também. Por exemplo, o que muitas pessoas não sabem é o TDAH. Porque se o TDAH afetar de tal forma a vida da pessoa, o trabalho dela, a vida social, e ela comprovar isso através dos laudos, porque o laudo é extremamente importante. Então, ela comprovando isso através dos laudos, ela consegue. Talvez no administrativo o INSS negue. Porém, a gente ajuizando uma ação, nos tribunais superiores, eles têm entendimentos e concedem esse benefício às crianças que têm TDAH, TOD, inclusive a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Se ela afetar a vida da pessoa a tal ponto, os tribunais eles reconhecem, porque o rol das deficiências não é exemplificativo, ele é taxativo, ou seja, ele se estende, ele não é uma coisa só ali fixa, ele se estende. Então isso pode ser, dependendo da situação, é um contexto todo que é analisado. Então, assim, não é uma coisa específica ali que fica, sabe, uma coisa engessada. Eles conseguem dar uma flexibilizada nessas questões, nesses requisitos. Assim, volta e meia a gente conversando, né, com algumas famílias que a gente atende dentro da instituição, do qual eu sou diretora. Então, a gente recebe muitas famílias. E do que é mais pontuado aqui para a gente é que sempre a primeira vez, muitas das vezes o benefício é negado. E a dificuldade que essa família ela encontra em relação à questão de custear, inclusive, para levar, inclusive, a criança em algum local, criança para levar para os seus tratamentos, que muitas das vezes o responsável direto, né, a mãe, o pai, a avó, que fica ali direto com essa criança, ela fica com o seu tempo todo tomado para poder ir. E muitas das vezes não tem nem as questões financeiras, inclusive para arcar com os custos de passagem. Mas a gente tem isso como benefício do governo em relação à questão de passagens. Sim, tem sim. No caso, com um laudo, a gente consegue solicitar, por exemplo, aqui no município de Nova Iguaçu, tem ali na secretaria, ali perto do Prontonil, ali na Califórnia, tem um órgão específico ali que você consegue solicitar o seu cartão de passagem. Até na SEMAS, inclusive, você pode ir para solicitar o seu cartão de passagem. Para quem dirige, tem carro, também tem isenção para você conseguir o cartão de estacionamento de pessoa com deficiência. E aí você precisa também juntar os seus documentos, os laudos. O laudo é extremamente importante. Então, você tendo os laudos, os documentos na mão, você consegue dar entrada nesse processo administrativo dentro ali da Prefeitura de Nova Iguaçu para solicitar essa vale social, né? O caso Rio Card, para você conseguir
ingressar no transporte público. Ali tem muitos benefícios assim que as pessoas desconhecem para pessoas com deficiência e são muito importantes. Na realidade, tudo que você está passando aqui pra gente, ele tudo gira em torno de se obter um laudo. Exato. Se você não tem laudo, ou seja, você não tem o custo para levar essa criança para, de repente, fazer algum tipo de tratamento ou acompanhamento psicológico. Então, assim, e a gente está falando de famílias em situação de vulnerabilidade. Hoje em dia, as famílias também de classe média, ela também encontra dificuldade. Quem tem aí condições de pagar um plano de saúde mais básico, está tendo dificuldades gigantescas de conseguir acesso para essas equipes multiprofissionais. Inclusive, não é fazer propaganda negativa. A Unimed Ferj, ou seja, a minha filha, ela tem 22 anos e nós tínhamos, que eu acabei de sair da Unimed Ferj. Eu também. Por 21 anos, minha filha tem 22, com 21 Sim. anos de plano de saúde, que ainda era na época era um dos melhores planos de saúde, que era a Unimed Rio. A minha filha nasceu com muitos problemas respiratórios, então eu tinha pânico de ter que depender do Sistema Único de Saúde para poder ter o atendimento de emergência, né? E muitas das vezes a gente sabe o que enfrenta dentro dos atendimentos de emergência. Então, a gente fez um plano de saúde, 21 anos de plano. E a gente acabou de fazer uma migração pelos problemas que, inclusive, está saindo. Hoje já foi notícia mais uma vez no RJTV fazendo propaganda, porque não se tem rede de credenciamento. Então, assim, várias famílias atípicas sem os atendimentos, inclusive pacientes oncológicos e etc. Então, assim, a gente sabe a dificuldade da classe baixa, da classe média, da média baixa, a dificuldade que se tem de conseguir esses profissionais para poder obter o laudo. Então, assim, a gente vê vários programas, né, projetos, e que muitas das vezes não conseguem atender a demanda. Não é que se tem, só que é uma coisa assim, hoje em dia existe uma demanda muito grande para se obter laudos, até pessoas adultas que estão realizando seus atendimentos já estão se descobrindo com autismo, com TDAH, já tendo aí os seus diagnósticos. Aí as pessoas falam assim: como isso está dando agora, né? Na realidade, não. Na realidade, eu acredito que hoje se fala mais, hoje as pessoas têm mais informações. Então, a informação faz com que a pessoa ela busque pelo atendimento e, de fato, consiga fechar o seu diagnóstico. E o que antigamente não era dito. O que eles falavam? Essa criança é muito agitada, é muito mal criada. Sim. Então, assim, eles deturpavam aquilo que poderia ser, inclusive, um espectro, um transtorno. Então, assim, não é que se fala mais, né? Que, assim, as situações, elas sempre estiveram presentes. Só que agora a população está ficando um pouco mais informada. Mas, assim, a questão do laudo, eu sempre costumo dizer, procura o Ministério Público, porque eu acho que é a única solução para que o município, procurar para quem tem plano de saúde, Agência Nacional de Saúde, para que possa ter os seus direitos garantidos, recorrer ao Ministério Público, porque quanto menos tempo o laudo, quanto mais tempo se demora para obter laudos, mais tempo se demora para definir programas e tratamentos. Então, isso só tende a piorar. Então, eu também atuo nessa área dos planos de saúde, você estava falando, Olha. né? Enfim, eu até tenho alguns processos em relação a isso, negativos, inclusive da Unimed Ferj, em cirurgias. Bom, então a gente já vai conversar, porque eu quero judicializar a Unimed Ferj. Fugindo um pouquinho da pauta. Primeiramente,
quando você tem essa questão do plano de saúde, que eles negam o atendimento, enfim, eu costumo orientar os meus clientes, eu faço ainda primeiro, eu não sei se você já ouviu falar da NIP. É uma notificação preliminar que você faz na ANS. E aí, você abre o protocolo, lá não é isso? Você tem lá uma garantia de atendimento. Aí você vai abrir um requerimento ali administrativo e aí eles têm 10 dias para responder. E aí, se negarem, aí a gente entra com a ação judicial e ainda tem mais um embasamento, porque eles ainda ignoraram a NIP. Então, assim, a gente já tentou ali amigavelmente de todas as formas possíveis. Então, para mostrar a boa fé, olha só, eu, enquanto consumidor, eu procurei todos os órgãos necessários para poder resolver isso de forma amigável, mas não conseguimos. Então, aqui eu precisei judicializar devido a isso. Então, ele já mostra a boa fé do consumidor, porque você, enquanto beneficiária do plano de saúde, você é consumidora, né? Ele se enquadra dentro do Código do Consumidor. Então, é uma questão assim mais comum do que as pessoas imaginam e ela não chega a ser tão assim profundo igual as pessoas acham, assim, nossa, muito difícil. Não é tão difícil assim, entendeu? Você buscando os órgãos certos, né? O Ministério Público em si, na verdade, ele só vai atuar ali quando já tem um direito já mais violado. Inicialmente, a pessoa pode procurar, quem não tem condições de arcar com o custo do advogado, procura ali a Defensoria Pública, entendeu? Que aí a Defensoria Pública ajuiza uma ação e aí encaminha para o Ministério Público, aí o Ministério Público assume. Mas, primeiramente, a gente tem que o judiciário, para acionar o judiciário em relação a isso, essa garantia de atendimento. O SUS negou medicação? Aí você aciona o judiciário. Para quem não tem condições de arcar com um advogado, você consegue acionar a Defensoria Pública. Aí você pode ligar para 129 e agendar o seu atendimento. Só que assim, a defensoria é aquela coisa, você tem que estar em cima, né? Ajuda bastante, mas não tem aquele acompanhamento tanto quanto um advogado, entendeu? Não, sim, mas assim, quando a gente fala de situação de vulnerável, sim, aí já entra numa questão assim bem... Pois é. Bem complexa, né? Sim. E a gente está falando de benefícios, estamos falando de tudo isso, mas eu queria saber assim, e a família? E quem cuida de quem cuida? Pois é, recentemente foi implementado um projeto de lei para as mães atípicas, deficiências severas e autistas, mães de pessoas assim. Só que ele ainda está sendo votado, ainda vai ser votado. É um projeto muito recente, foi agora em junho de 2025. Então é tudo muito recente, é um projeto de lei. Tem muitas mudanças que ainda pode acontecer nesse projeto. Exatamente. Mas assim, tem muitos projetos assim sociais que apoiam mães atípicas. Eu acredito, inclusive, que o seu projeto acolhe muito isso, essas questões das pessoas, das mães atípicas, enfim, porque elas também precisam de um tratamento psicológico em si, né? Porque é muito importante esse tratamento, fazer terapia. Não é só a criança, porque também ela vivencia aquilo. É uma coisa assim, o filho às vezes sofre preconceito. Infelizmente, a nossa sociedade ainda tem essas questões muito preconceituosas com as pessoas com deficiência. Então, ela vê o filho dela sofrendo, ela consequentemente vai sofrer também. Então, ela precisa também desse acompanhamento psicológico, né? E assim, eu acredito que esse projeto de lei ele é muito benéfico, assim, se ele for aprovado vai ser uma coisa assim, uma conquista assim extraordinária para as mães atípicas, porque vai ser concedido um benefício para elas para poder conseguir cuidarem dos filhos. Porque geralmente essas mulheres, elas abandonam tudo, trabalho, ela vive em função do cuidado do filho e acaba aí tendo problemas relacionados a questões financeiras até mesmo de casa. Então, é essa questão. Eu falei assim, quem cuida de quem cuida, né? Sim. Porque, em grande maioria, a gente não pode dizer que não temos homens relacionados a essa questão, mas é uma minoria. A maioria são mulheres que abandonam a sua vida profissional para poder cuidar de uma criança típica, né? Porque consome muito tempo, consome o tempo também das idas aos profissionais de saúde para poder fazer os atendimentos, e isso é uma das maiores preocupações. Hoje em dia, o que nós temos?
que ainda, por ser uma lei muito recente, né, que começaram a discutir sobre isso, sobre a importância de se ter uma política pública que pudesse atender a essas pessoas, esse familiar, né? Porque nem sempre é a mãe. Às vezes é uma avó, às vezes é um pai. Sim. Que acaba assumindo esse cuidado. Então, assim, eles ficam muito em projetos sociais. Assim, nós somos muito pequenininhos, mas assim, a gente desenvolveu algo que pudesse dar um apoio, que inclusive a gente até fez uma abertura de um núcleo que fica no centro de Nova Iguaçu, pertinho do calçadão, que fica ali no Beco da pipoca mais gostosa de Nova Iguaçu. Eu vou fazer propaganda lá do meu amigo, claro, porque ele indica muito os nossos serviços. Ali que fica perto entre a Casas Bahia. Sim. E o Ponto Frio, né? Casas Bahia. Sim. E Ponto Frio e o Beco da Pipoca. Aquela pipoca ali é maravilhosa. Maravilhosa. Então fica ali no prédio, do lado da Vivian Festas. Sim. Né? Fica ali no prédio. Terceiro andar, só pegar o elevador, que a gente inclusive quis um espaço físico que tivesse elevador para dar acessibilidade. E ali a gente está começando a fazer um cadastro para que essas pessoas pudessem participar do apoio psicológico. Lá nesse apoio psicológico se trabalha diversas pautas, diversas situações que elas mesmas trazem de demanda, essas mulheres. É necessário fazer inscrição, porque a gente trabalha com um rol pequeno, né? Mas é o que a gente consegue fazer para atender uma situação que a gente visualiza que está ficando cada vez mais sério. E a gente está aguardando o poder público para poder melhorar e abranger mais essas questões, né? As coisas têm acontecido, têm evoluído, mas a gente sabe que ainda precisa melhorar e muita coisa. Então, é importante cuidar de quem cuida, né? E nesse espaço, a gente tem psiquiatra, temos a doutora Thalita com os laudos. Inclusive, farei um convite, porque é importante a gente ter lá um jurídico, né? Sem ter que ir lá para poder, de vez em quando, atender as famílias. Com certeza. Já fica o convite. É muito importante a orientação jurídica. Orientação jurídica. Então, assim, a gente está caminhando para que a gente possa abraçar mais essas pessoas, que a gente entende o quanto é necessário. Então, lembrando, e o caminho para que a gente possa fazer aí, quando o benefício dessa criança ela é negado de primeiramente, o que é feito posterior a isso? Então, a gente tem a possibilidade de ingressar com recurso administrativo e a possibilidade de ajuizar uma ação judicial, porque o que acontece? Não é necessário esgotar toda a via administrativa. É preciso primeiro você passar pelos processos administrativos, senão não consegue entrar com a ação judicial. Mas não precisa esgotar, por exemplo, os recursos administrativos para poder ingressar com a ação, entendeu? Essa primeira negativa a gente já consegue. O recurso administrativo, ele demora e pode ser que o INSS não conceda, né? Agora, em relação às ações judiciais, os tribunais superiores, eles vêm dando essa sentença procedente em relação a esses benefícios. Então, o mais prático seria ajuizar uma ação judicial. O que eu faço com os meus clientes, negou administrativo, então vamos preparar a ação, vamos separar aqui a documentação, e aí eu dou todo o procedimento, explico todo o caminho que a gente vai fazer, vamos entrar com essa ação aqui, demora um pouco, né? No mínimo 6 meses as ações, porque a gente entra no juizado especial federal, que é mais rápido, só que mesmo assim acaba demorando, e aí assim, no mínimo 6 meses. Porém, é o que eu sempre falo, quando vai sair, sai a partir da data do requerimento administrativo. Então, assim, se você esperou 3 meses para vir a negativa do administrativo, mais 6 vai sair, e mais 6 do judicial, vai sair 9 meses de pagamento atrasado. Então, vai sair assim tudo de uma vez. Entendeu? Então, a pessoa vai ficar ali assegurada nesse período que ela não recebeu o benefício. Uhum. E aí tem essas questões e os tribunais eles vêm concedendo, né? Essas sentenças vêm sendo bastante procedentes.
Enfim, e aí é nesse caminho que a gente segue, prepara toda a documentação. Só que a perícia da deficiência, a perícia médica, é mais rigorosa do que a perícia do INSS. Tanto a perícia social, biopsicossocial, quanto a perícia médica é um pouco mais rigorosa. Por exemplo, em alguns casos eles vão até na casa, né, das pessoas que requerem esse BPC, que entram com essa ação, para poder ver se eles realmente preenchem ali os requisitos da renda. Eles tiram foto das casas, eles abrem até os armários, inclusive, para poder verificar se realmente preenche aquele requisito da renda. Então, é mais rigorosa do que a perícia. Esse é qual que é Quando você judicializa a ação. Entendi. Porque a gente entende, a gente acha, estando desse lado, a gente acha, nossa, que absurdo, a gente sabe da necessidade, porque a gente está lidando ali com muitas pessoas que, de fato, a gente entende que precisa. Mas, infelizmente, a gente tem muitos oportunistas, né? Exato. E isso acaba tendo a morosidade dos processos. Eu vou te dizer, hoje em dia, recentemente, eu fui, tem mais o quê? Tem uns 2 anos. 2 anos, mais ou menos. E que a gente foi fazer uma avaliação de uma pesquisa, em grande maioria, eu falei assim, olha, se você tivesse que aceitar esse emprego, você não pode ter um benefício, nenhum tipo de benefício do governo. Então, pessoas que a gente nem imaginava tinha benefício do governo. Ou seja, que é isso, gente? Todo mundo tem benefício de governo? Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, assim, o quanto isso é muito sério. E acaba gerando aí um impacto negativo de fato, para quem precisa. Porque quem precisa, quem tem dificuldade da informação, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade, essas pessoas, muitas das vezes, têm seus benefícios cortados. Não, por quê? Falta informação. E aqueles que estão lá, abarganhando o dinheiro do governo, que muitas das vezes nem precisa. Sim. Às vezes deixa de trabalhar para poder garantir, para ficar com o seu benefício, um Bolsa Família ou etc. Quantos não tem? Exatamente, são muitas pessoas assim, por isso que essa perícia é tão rigorosa, entende? A gente acha assim, como você falou, um absurdo, mas se não fosse isso, a quantidade de pessoas que já se aproveitam hoje em dia já é absurdamente grande. Imagina se eles não fizessem essa perícia mais rigorosa, entende? Né? E em relação até a benefício, a salário, emprego, por exemplo, dentro dessa pauta ainda do BPC. Por exemplo, uma criança que ela é autista, ela fica maior de idade, ela recebe o BPC, ela fica maior de idade, e aí o governo, como forma de incentivo para inserir essas crianças na sociedade, essas pessoas na sociedade, dentro do ambiente de trabalho, eles fazem o seguinte: quando eles oferecem assim, a pessoa conseguindo um emprego que recebe até 2 salários mínimos, eles dão um incentivo de 50% ainda a mais do salário mínimo para essas pessoas terem esse incentivo, né? Os beneficiários do BPC, por exemplo, é para poder eles se inserirem. Então, além do salário que eles recebem ali até 2 salários, e aí ainda vai ter esse 50% a mais do salário mínimo. O BPC vai ser suspenso temporariamente enquanto ele estiver trabalhando. E se ele perder o emprego, ele pode reativar o BPC até 2 anos desse BPC suspenso. Se ele for demitido e não conseguir, ele pode reativar o BPC sem precisar entrar com um novo pedido. Nossa, que interessante isso. Sim. Muito interessante. Então, ele tem um acréscimo de 50% se inserindo no mercado de trabalho. 50% do salário mínimo. Porque é importante, porque uma vez diagnosticado com espectro autismo, você sempre vai ser, desde criança até na fase adulta. O que tem de diferença é que, muitas das vezes, quem tem acesso a tratamento multiprofissional, de terapias e tudo, consegue até ter a sua vida quase que dentro da normalidade, né? Então, por que não trabalhar, né? Então, realmente é importante incentivar mesmo entrar no mercado de trabalho. E assim, as pessoas também...
focam muito nessa questão apenas do autismo. Só que a deficiência, ela na verdade é muito mais do que isso, porque tem também a fibromialgia, foi inserida recentemente dentro do rol das deficiências. O TDAH pode ser inserido ali, o TOD, também a deficiência física, a pessoa não tem um braço, por exemplo, perdeu o braço, virou uma pessoa com deficiência. Ou, por exemplo, nasceu, né, com alguma deformidade no corpo e precisa a síndrome de Down, que antigamente ela era muito falada, atualmente eu acredito que como o autismo ganhou mais visibilidade, né, a síndrome de Down, o assunto acabou um pouco perdendo um pouco o foco, né, em si. Mas a síndrome de Down também, tem também são várias outras síndromes que englobam essa deficiência e não só o autismo. Até inclusive a visão monocular. Olha que legal. A visão monocular. Interessante isso. Sim. E na realidade, inclusive até as empresas ganham seus incentivos fiscais, sim, né? Incentivando a contratar essas pessoas. Então, sempre olha lá e muitas das vezes sempre olhar lá no hall das vagas e vaga para... PCD. PCD. E no concurso público também tem lá as vagas, porque é obrigatório ter, né? As cotas, tem as cotas PCD, tem as cotas raciais também. Então, lá eles têm as vagas PCD para concurso. Então, assim, esse é um incentivo também que o governo dá, enfim, para poder essas pessoas se inserirem na sociedade, porque é muito difícil, né? O preconceito que elas sofrem é muito difícil para elas se inserirem na sociedade. Então, assim, por isso que tem tantos incentivos, tantos fiscais, quanto outros benefícios relacionados a isso. E na realidade o fato de ter algum tipo de deficiência não significa que a pessoa não tem intelecto para poder trabalhar, né? Exatamente. Então, assim, isso vai se enquadrar dependendo da função. Então, isso é questão mesmo de inclusão, né? De coerência. Exato. Então, assim, essas questões, quando a gente fala sobre o preconceito, que a gente sabe que tem muito, né? E essas questões de preconceito, quando uma pessoa ela se sente com os seus direitos violados devido ao preconceito. Digamos assim, vagas, de repente, de uma empresa, onde o candidato ele é feito... Hoje em dia tem muitas entrevistas que são online e quando vai ver tem algum problema relacionado à sua deficiência motora. E essas pessoas acabam tendo aí a negativa da sua inserção no mercado. Então, quando essas pessoas têm esse seu direito violados, o que pode ser feito? Então, elas primeiramente precisam ter provas de que a não contratação delas foi devido a essa discriminação da deficiência. Porque, infelizmente, assim, é justamente pelo que a gente falou anteriormente. As pessoas, elas por elas defraudarem tanto, né, essas coisas, então a gente precisa ter essas provas concretas. Comprovando, ela pode ir até a delegacia e registrar uma ocorrência, né, informando essa discriminação que veio a sofrer devido à deficiência dela. E ela pode, inclusive, aí vai abrir uma ação, né, penal, na verdade, que já entra no âmbito criminal. E por conta dessa discriminação, e aí vai ter toda uma questão lá, porque a discriminação, ela atualmente é um dos crimes assim, bem graves, né, que são tratados, tanto a discriminação racial, discriminação com pessoas com deficiência, e aí ela pode tratar a isso, e futuramente ela pode, inclusive, pedir indenização por danos morais por essa discriminação, por ter sofrido essa discriminação. Inclusive, nas varas trabalhistas, saindo um pouquinho desse assunto do BPC, tem alguns entendimentos de tribunais superiores, né, jurisprudências, que elas concederam, né, um funcionário que ele era PCD, sofreu discriminação dentro do ambiente de trabalho, então isso é considerado como assédio moral por conta dos superiores. Então, sofreu essa discriminação e foi condenada, a empresa foi condenada a pagar danos morais para esse funcionário devido a esse comportamento
de assédio moral e discriminatório da empresa pelo funcionário. Mas essas questões... Quando você já pegou um caso desse, parecido? Trabalhista, não. Que sofreu discriminação no trabalho, não. Porque você entra com outras especialidades aí, trabalhando em comum, não? Porque como entra criminal, você tem que ter um outro especialista para trabalhar em conjunto. Sim. Aí eu faço, assim, eu abordo praticamente, eu faço todas as áreas do direito praticamente. A minha especialidade é mais previdenciário, trabalhista, mas eu faço praticamente todas as áreas. Mas eu tenho um colega que ele é advogado criminalista e quando tem essas questões assim, eu faço parceria junto com ele. Entendeu? Tanto que alguns casos criminais também eu passo para ele e ele faz a mesma coisa comigo quando ele tem casos assim específicos diferentes do criminal, porque ele só faz criminal. E aí ele passa para mim, aí a gente faz essa troca de clientes e essas parcerias. Isso aí. Agora eu queria voltar aqui queria voltar aqui numa pergunta que até eu recebi aqui, no WhatsApp. Aqui me mandou assim: em quais casos é possível pedir isenção de contribuição previdenciária? Isenção previdenciária ou isenção de imposto? Não, na verdade, a isenção é contribuição previdenciária para a pessoa se aposentar. Então, se, por exemplo, ela for... receber o BPC, se ela quiser futuramente, também tem essa questão que eu vou explicar também. Futuramente, se ela quiser se aposentar, porque o BPC ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício. Então Deixa eu até falar assim, obrigada, Iracema, pela sua pergunta aqui no WhatsApp, beijos. Presta atenção aí que está respondendo. E, por exemplo, o BPC ele não recebe 13º, também quando falece não deixa pensão por morte para os seus herdeiros, né? Então, a pessoa, por exemplo, que ela é nova, recebe o BPC desde criança, se ela quiser contribuir para o INSS, ela pode também, mas isso aí tudo precisa ter uma orientação de um advogado especialista em previdenciário, né? Normalmente, alguns clientes meus fazem essa contribuição, que é a contribuição de baixa renda, 5% do salário mínimo, que é a contribuição previdenciária, e aí quando chega lá na maioridade, a pessoa consegue se aposentar tanto por idade quanto pelo tempo de contribuição futuramente. E aí, lá no futuro, isso pensando no futuro, entendeu? Agora, para idosos fica mais difícil, porque quando você solicita BPC para idosos de mais de 65 anos, que aí é um pouco complicado, até você atingir, não vai conseguir atingir o tempo mínimo de contribuição previdenciária. Agora, em relação ao imposto de renda, você tem essa isenção, se você tiver, tem que ter o laudo para requerer. Aí você precisa estar lá no INSS, tudo direitinho, bonitinho, dizendo que você tem a deficiência. Você consegue solicitar essa isenção no imposto de renda. Olha, interessante. ICMS também para descontos no carro, IPI também para imposto do carro, né? Que o ICMS é o imposto estadual e o IPI também. Tem isenção de IPVA. Se você for comprar... Tem alguma coisa de luz, taxa água... taxa social, Mas para ter essa taxa social, dessas luz, água, essas questões... Tudo precisa ter ser cadastrado lá no Cadastro Único. Tá. Entendeu? Tudo também vai precisar ter ser cadastrado. Cadastro Único, exatamente. Se bem que não é o menor problema, né? Porque até papagaio está cadastrado no Bolsa Família. Sim. O papagaio da sua casa está cadastrado no Bolsa Família. Que, pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem cadastro. Gente, é um absurdo isso. Pois é. Aí que acontece? Tem essa isenção também do IPVA do carro. Se o carro for essa isenção do IPVA depende do valor do carro. Carros usados é até 70 mil. E o carro que você vai comprar zero, novo, aí o valor dele, já com os descontos de IPI e ICMS, tem que ser até 55 mil. Se passar disso, você não consegue a isenção do IPVA. E isso é aqui no Rio. Porque cada estado rege essa questão da isenção do IPVA. Porque o IPVA, o ICMS e o IPI são impostos estaduais. Então, cada estado tem uma forma de legislar esses impostos. Entendeu? Entendi. Porque em São Paulo já funciona de uma outra forma. Aqui no Rio funciona assim, entendeu? Esse valor da isenção do IPVA é aqui no Rio.
Entendi. Aqui, ó, tem uma outra pergunta que colocaram aqui para mim. Como funciona a perícia do INSS? Há algo que a gente precisa se preparar para responder? Então, tem que se preparar para responder? A perícia é que acontece. Quando vai fazer o agendamento, normalmente, quando você vai fazer lá o requerimento no aplicativo do INSS, eles te jogam logo para fazer a perícia social primeiro. Só que não é obrigatório você fazer a perícia social primeiro. Então, o que eu faço? Os meus clientes, eu coloco a perícia médica primeiro, porque na maioria dos casos eles já são concedidos na perícia médica, então não precisa nem passar para a perícia social. É o quê? Na perícia médica já pede o social? Não, na perícia médica vai avaliar a deficiência. Entendeu? Você vai levar os laudos e vai avaliar a deficiência. E aí o perito vai averiguar se a deficiência realmente afeta a vida da pessoa de tal modo. E aí ele vendo isso, ele já concede, entendeu? E aí às vezes nem precisa passar. Eu já tive... Ah, tá, entendi. Pela perícia biopsicossocial. Os últimos 4 casos que eu fiz, todos foram concedidos na perícia médica. Nenhum precisou passar pela perícia social. Mas, digamos assim, se a pessoa não tem a parte médica, só o social não pode. Então, mas aí, na verdade, ela precisa. Se for deficiente, tem que passar pela perícia médica. Entendi. Então, não tem a opção de não passar pela perícia médica se for a deficiência. O perito precisa avaliar. Agora, os idosos, né, de 65 anos ou mais, essa questão da perícia foi retirada. Só é feita análise de documento. Então, é todo um trâmite ali, tudo administrativo. E aí, tanto que é bem mais rápido, né? Um processo ali, BPC para pessoa com deficiência, o administrativo demora em torno de 3 a 4 meses. Agora, o de idoso demora de 20 a 30 dias. Porque é só análise documental. E eles fazem o cruzamento de dados na base lá do INSS. E aí eles fazem esse cruzamento de dados e veem se tem esses requisitos da renda, porque não tem nenhuma deficiência. Então é só comprovar a renda mesmo e tudo com documentos. Então não precisa passar por essa perícia. Isso foi recente, foi agora de 2025, porque antigamente precisava passar pela perícia social. Nossa! Sim. Então a médica não pode ser descartado, de repente, até a social, então, né? Sim, Agora, no BPC, para a pessoa com deficiência, não tem como não ter a perícia médica. Com certeza. Entendeu? Aí eu faço essa questão. Vamos passar primeiro pela perícia médica, aí se não for concedido, aí ele vai para a perícia social. Porque ela perguntou aqui o que deveria se preparar para responder. Sim. Então, você precisa levar os seus documentos, né? Por exemplo, se o BPC for para você, por exemplo, de coluna, umas questões assim, deficiência na coluna, aí o perito vai jogar uma caneta no chão, fingir para ver se você vai pegar. Como é que você tem problema de coluna e vai abaixar para pegar a caneta? Entendeu? Eles têm essas jogadas assim, uns gatilhos mentais que as pessoas sem querer. Porque a gente sabe, olha, eu vou te falar, o povo é criativo também, hein? É por isso de tantas dificuldades. Talvez a negativa para quem precisa e para outras pessoas estão aí sendo liberadas à torta e à direita, né? Exatamente. E, inclusive, por exemplo, essas perícias médicas são bem rigorosas até para quem quer se aposentar, né? Recebeu o auxílio por incapacidade temporária. Uma pessoa que está trabalhando, ela está ali com laudo médico. Se passar de 15 dias, aí você precisa acionar o INSS para poder ficar recebendo por fora. Porque não basta até 15 dias a empresa cobre. Passou de 15 dias, aí é com o INSS. E aí precisa passar por essa perícia. E aí, às vezes, a pessoa não... É um benefício dela, como segurada do INSS, que precisa ali, ela tá com laudo médico, ela tá ali com esse laudo dizendo que ela tá... como posso dizer, o atestado, né, dizendo que ela está incapacitada para trabalhar, e aí o perito vai lá e nega. É um benefício que ela, enquanto contribuinte, enquanto segurada do INSS, tem direito, né, e aí eles acabam negando, assim, não é nenhum benefício assistencial, é um benefício mesmo que é o direito dela receber, enquanto ela beneficiária, enquanto segurada do INSS. E é muito complicado, né? Porque tem essas questões, justamente por conta desses fraudadores. Então, doutora Camille, a gente está partindo aqui para o nosso encerramento.
Foi assim um bate-papo assim muito interessante, com muitas informações. Nossa, tô até meia é muita informação, por Sim. isso da importância de se consultar realmente um advogado, porque são muitos detalhes dentro da lei e das normativas, né? Inclusive, as condições também se modificando, como essa que você trouxe para a gente, da obrigatoriedade do cadastro da biometria. Então, assim, eu quero agradecer a participação e já quero colocar aqui um novo convite para estar junto com a doutora Thalita, aqui para poder falar sobre as questões do laudo, as questões de impasse quando o laudo ele não é bem elaborado, o que isso impacta diretamente nas ações jurídicas e o que afeta, né, o consumidor, né, a pessoa que está ali aguardando pelo benefício. Então, reforçar aqui a importância da informação, porque a informação ela é um dos veículos mais importantes para que a gente possa ter o nosso direcionamento. Essa é a nossa proposta do Pod Mulher e é por isso que a gente fez esse convite para você, para estar aqui tirando essas dúvidas de muitas pessoas, inclusive deixar esse podcast, essa entrevista, esse bate-papo salvo no canal do YouTube, que a gente vai colocar na nossa bio do Instagram do Pod Mulher, @podmulherrj, para que vocês possam compartilhar com a família de vocês, levando a informação. Então, agradeço muito a sua participação, muito obrigada por todas as orientações que você concedeu pra gente. E um brinde, né? Um brinde. Com água! Sim. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de poder estar aqui, né? A informação é sempre muito importante. Inclusive, eu sempre posto vídeos com conteúdo informativo no meu Instagram. Então... Deixa o seu Instagram aí. Eu vou deixar. É @adv.camille, com C, 2 L's e E, Aguiar. @adv.camille. Aí meu nome o Camille se escreve CAMILLE, que às vezes acaba botando um L só, as pessoas acabam confundindo. Então... Não, mas ninguém vai confundir, sabe por quê? Porque a gente vai colocar o contato da doutora Camille lá também, e para divulgar também a nossa querida advogada, para que a gente possa aí também passar as informações do trabalho. Muito obrigada, Camille, e até o próximo Pod Mulher. Eu que agradeço. Até.